será exposta pelo reverendo Vandel, bastante conhecido de nossa igreja. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Convido os irmãos para fazermos a leitura do capítulo 23, de 39 a 43. É o contexto que traz essa frase de Jesus que estamos expondo. Os irmãos acompanham com os olhos. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob vossa sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aqui o texto da frase terceira que citamos agora de Jesus na cruz do Calvário. As palavras de Jesus aqui atendem a oração do ladrão crucificado ao seu lado, que pede: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A expressão de Jesus, em verdade te digo, era uma expressão muito utilizada por Jesus. Por 65 vezes está registrado nos evangelhos que ele iniciou uma frase, uma sentença com essas palavras. No Evangelho de João, esta expressão aparece reforçada por uma proposital repetição. Lá aparece em verdade vos digo, ou na verdade vos digo. A repetição da expressão, em verdade, empregada por Jesus, denota que a sentença pronunciada em seguida é essa verdade que emanava de Cristo. Não era um fruto do achismo, não provinha de filosofia humana, não era uma hipótese e nem era para ser questionada. A sentença que era precedida da expressão em verdade era algo que havia sido decidido por Deus e resumia a vontade de Deus em Cristo. Então, com essa expressão, Jesus inicia a resposta à oração feita naquele momento tão difícil de agonia, de dor na cruz do Calvário. Aqueles ladrões, um blasfemando, o outro então se volta para Jesus e fala, e ora, e pede. Que lindo dele quando Jesus voltasse no seu reino. E Jesus então responde, nos dando aqueles princípios consoladores. Mais tarde o apóstolo Paulo ia escrever que, quanto à questão da morte, para que nós não nos entristecêssemos como os demais, porque há esperança, e sobretudo porque a vida continua, a morte é apenas a separação do corpo e da alma. Como a Escritura diz, o corpo vai ao pó e o espírito volta a Deus por Deus. Essa doutrina é isso que Jesus aqui declara para todos nós com a autoridade suprema. A vida continua, estarás comigo no paraíso. E ainda que seja um mistério, o espírito dos mortos permanece consciente após a morte, ainda que sem o corpo que vai ao pó. Em Apocalipse 6:9 nós vemos assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Foi possível ao apóstolo João ter essa revelação, ter essa visão. Como nós não sabemos, ele viu as almas segundo a Escritura,
foi possível os discípulos na transfiguração verem Moisés e Elias falando com Jesus. Então eles estavam conscientes como aconteceu. Está registrado em Mateus 17:1. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, os irmãos Tiago e João, os levou em particular no alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então, claramente nós esposamos e aceitamos e cremos que há a vida. E esse é o consolo, esse é o conforto que Jesus dá àquele ladrão ali na cruz, falando para ele: você não vai terminar aqui, vai continuar. Enfim, então emana de Deus essa verdade, que é a vida consciente após a morte, e nós cremos assim. Também Jesus demonstra ali na cruz a sua misericórdia, a sua graça e a sua soberania na salvação. Ele diz: em verdade que digo, ele afirma que é dele o poder para a salvação, independente do conhecimento que o ladrão tinha de Jesus, de seus ensinamentos. Jesus ali garantiu a ele a salvação. É no último instante, é claro que é o único caso da Bíblia, isso também não é razão para que nós vamos esperar, vamos até a última hora para aceitar, para receber Jesus. Isso não dá, a Bíblia não dá autorização para ninguém pensar assim. Mas o fato é que Jesus ali naquele momento dá uma palavra maravilhosa, é uma resposta preciosa que certamente encheu o coração daquele homem de uma viva esperança, de uma certeza de fé, de vencer e triunfar da morte. O Senhor da vida responde: em verdade, tu estarás comigo no paraíso. É uma expressão maravilhosa. Na salvação, portanto, Jesus é soberano, independe do tempo, da hora, do momento. Quando Ele quer salvar, o Espírito toca o coração, há arrependimento e há declaração maravilhosa. Eu creio que todos nós já ouvimos, nós que cremos essa expressão de Jesus para nós também, que um dia estaremos com Ele no paraíso. Essa resposta conforta, essa resposta anima, essa resposta dá alegria, ainda que tenhamos que enfrentar lutas diárias. Jesus é soberano na salvação. Lucas 10:37. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Soberania na salvação ali aquele ladrão não fez nada, não produziu obra nenhuma, mas a misericórdia de Jesus independe das obras. Estarás comigo no paraíso, nos traz a memória de que não somos salvos jamais pelas obras, mas apenas pela fé, pela graça maravilhosa de Jesus. Em Efésios nós encontramos assim escrito: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E ainda Efésios 8: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então aquela oração foi respondida de uma maneira maravilhosa, e é uma oração que traz para nós conforto e alegria. Sabemos que a vida não termina aqui, e sabemos que quando cremos em Jesus, arrependidos, nos achegamos a Ele pela fé, recebemos também essa mesma resposta. Nós não precisamos orar no último momento da vida, mas certamente já temos orado para que o Senhor, com a sua graça, caia sobre nós, e ela caiu abundantemente. Que a misericórdia de Jesus esteja sobre todos nós. E também a resposta contempla mais um fato: que existe um paraíso no céu.
2 Coríntios 12:4 diz assim que Paulo diz que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. E também em Apocalipse 2:7 nós vemos: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei que se alimenta da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Isso significa, meus irmãos, que a garantia da vida eterna é dada por Jesus aos que creem, e de que um dia estaremos todos no nosso lar. Ele prometeu construir a nossa casa. Não sabemos quando ela fica pronta, mas quando ficar, a gente tem certeza que a gente vai morar lá. Às vezes, alguns vão mais cedo, outros vão mais tarde, mas todos vão partir para a eternidade um dia. E por isso o texto, a resposta de Jesus, consolando, confortando e animando aquele que sofria intensamente os últimos momentos de sua vida na cruz do Calvário, para que ele entendesse que agora ele estava seguro e salvo, e que a passagem seria menos dolorosa, ou melhor, seria confortada, consolada e aliviada pela certeza de fé de que estaria para sempre com Cristo, o Salvador. É assim que eu creio que nos consola, nos conforta essa resposta. Nós temos o privilégio de não precisar responder na última hora, já respondemos. Agora cabe a nossa responsabilidade. Jesus aqui dá o exemplo: pelo último instante da sua vida aqui na terra, ele ainda se ocupa da salvação dos pecadores, daqueles que arrependidos se chegam a ele, respondem a Deus. Cabe a nós também pregarmos o Evangelho todo o tempo, e até no último momento da nossa vida darmos testemunho de Cristo, Salvador, da vida eterna e herdade que Ele tem. Assim existe uma vida eterna, existe uma bênção. Jesus, em sua hora de luta e agonia, ainda assim teve piedade de um pobre penitente. Por esta aliança de graça temos que compreender que Jesus Cristo morreu para abrir o céu a todos os crentes, penitentes e obedientes. É o único caso da Escritura. Deve ensinar-nos a não desesperar de nada. Porém, para que não se cometa abuso, é colocado em contraste com o estado espantoso do outro ladrão, que se endureceu na incredulidade, mesmo que tinha tão perto dele o Salvador crucificado. Disse, pois, Jesus, respondendo ao ladrão: a vida não acaba na morte, eu tenho poder para dar a quem quiser, eu sou misericordioso. Minha morada é o paraíso, onde você, crente fiel, estará comigo um dia. Deus abençoe. Em verdade, digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que Deus abençoe.